bem-vindo ao canal do Queruvim. Nós iremos falar sobre um tema muito bom, a tabela das nações e a autenticidade da Bíblia. A apresentação é pelo João Silva e nós iremos abordar essa tabela, aparece ali em Gênesis capítulo 10, você poderá abrir sua Bíblia, ou se você estiver no local de trabalho, na hora do almoço, você poderá ouvir o tema, ele é muito bom, no sentido de aumentar a sua certeza e confiabilidade na Bíblia, porque nós estamos sob um ataque voraz, um ataque direto contra a autenticidade, confiabilidade e historicidade da Bíblia. Isso está sendo feito por meio de humanos a serviço do inimigo da vida, aquele que hoje governa o mundo aqui embaixo, Satanás, o diabo. Então, esse vídeo, na contramão dessa maré de oposição e enganação, vem mostrar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e não de homem. Então, eu estou aguardando aqui o João, né? E ele já deve estar logando. E vocês poderão então ouvir essa live. Espero que possa ser muito boa para aquele que tenha curiosidade de saber se a Bíblia é a palavra de Deus ou de homens. Abordarei o tema envolvendo a tabela das nações. O que é a tabela das nações? Nós vamos ver que no capítulo 10 de Gênesis, ali apresenta-se aquele relato vocês conhecem muito bem dos 3 filhos de Noé que saíram da arca, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé saíram da arca e, após sobreviverem ao dilúvio, que eliminou a maior parte da humanidade, apenas 8 pessoas sobreviveram. Jesus falou no dilúvio, no capítulo 24 de Mateus. Ele falou também ali no 13 de Marcos 13, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses 3 relatos paralelos, né, dos evangelhos, eles abordam o evento do dilúvio. Jesus falou no dilúvio. Então, quem diz que, não, o dilúvio não existiu, é a historinha da Bíblia que não pode ser confirmada, eles se enganam, né? Vamos chamar aqui então o apresentador e ele vai falar conosco, vocês poderão ouvir um pouco mais e vamos abordar esse tema. Então, nós convidamos aqui o João e ele vai conversar comigo aqui. Vamos ter uma conversa descontraída. Bem-vindo, João. Boa tarde. Boa tarde a nossos queridos inscritos no canal, aqueles que nos acompanham. É um privilégio estar com todos de novo, né? Vamos trazer o melhor da informação para vocês, uns assuntos interessantes, né? Onde vamos conversar um pouquinho aqui acerca da palavra de Deus, alguns assuntos relacionados a isso. Boa tarde para todos, queridos. Pois é, então, igual eu havia falado, nós iremos analisar aqui a tabela das nações e o que você tem a dizer sobre esse nosso trabalho que nós vemos. Já estamos há alguns dias já publicando algumas lives, né? E qual é a iniciativa? Pode falar um pouco sobre isso? Qual é a fonte dessas informações? Quem é a autoridade aqui para fazer declarações sobre eventos que ocorreram no passado, né? O que você tem a dizer aí, João, para nós? Então, queridos, a autoridade máxima aqui, né, é a Bíblia, a palavra de Deus, né? A gente sabe que ela é a fonte primária do nosso ensino aqui, né? A fonte primária é as escrituras sagradas, né? Então a Bíblia ela nos traz informações ricas que podem nos ajudar a ter uma vida melhor, a ter um sentido verdadeiro para a nossa existência, né? Então a Bíblia, por exemplo, nos ajuda ali em Mateus do 5 ao 7. Tem princípios que nos ajudam como viver bem com o próximo, né? Faça para as pessoas, que nem Jesus falou, o que você deseja que as pessoas façam para você, né? Tratar com respeito, com amor as pessoas, mesmo quando somos perseguidos, resulta em um bom testemunho, resulta em coisas boas, né? Muitas pessoas elas mudam de atitude por ver que a gente somos pessoas que tratam as pessoas com carinho, com respeito, né? Tratam com consideração. Então são princípios que ajudam a ter uma vida melhor na família, como casal, né? E como a gente relacionar com o próximo. E tudo isso realmente tem nos ajudado, né, a ser bem sucedido. Inclusive, falando um pouquinho da palavra de Deus,
muitos chegam até a dizer, mas a crença nos princípios bíblicos, que eles melhoram a vida da pessoa, isso é ilusório, a fé é algo ilógico, né? A fé é com base em coisas cegas, mas não é assim, né? Muita gente diz que a fé é cega, mas será que é mesmo? Com certeza que não. Quando a gente vai para Hebreus, por exemplo, capítulo 11, versículo 1, vem nos falando o que é fé, né? Será que é a crença em coisas ilógicas, sem sentido? Muitos acreditam nisso. Mas vamos ver o que as escrituras ela nos diz sobre o que é fé, né? Será que a fé é incredulidade? Né? Muitos pensam, não, a fé é incredulidade, é algo que é vago, não tem base. Mas vamos ver se isso realmente é verdade. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é uma firme confiança de que virá o que se espera, demonstração clara de realidades não vistas. A fé, o que a parte B aqui do texto diz? Demonstração clara de realidades não vistas. Para que possamos entender o que envolve a fé, amados irmãos e amigos que assistem o canal, se você compra um produto numa loja bem conceituada, muitas vezes você nem viu o produto, mas você sabe a fama daquela loja. A loja é bem conceituada. Aí você recebe uma notinha de que esse produto vai chegar na sua casa. Ali seria a prova, né, o título de propriedade, por assim dizer, de que você tem fé, ou certeza que aquilo que você comprou vai chegar. Porque você tem a nota de propriedade, o título de propriedade que garante que o produto que vai chegar é seu. Você tem uma evidência ali, que é essa nota, de que aquele produto não só existe, mas que ele vai chegar. E quando chega, a gente fica muito feliz, né, quando isso acontece. Então, quando analisamos a questão da fé, é nesse padrão. A fé não é ilógica, ela tem provas, evidências. Embora a gente só tenha, por assim dizer, a nota promissória, pelas evidências de que realmente aquilo que acreditamos vai acontecer, né? Mas sabemos que é uma realidade não vista. Sabemos que aquilo vai ocorrer. Temos a nota promissória, por assim dizer, o título de propriedade de que nos garante que aquilo vai ocorrer. Né? Por exemplo, amados, quando a gente analisamos a palavra de Deus, nós passamos a analisar, lá em Hebreus capítulo 3 e o capítulo 4, nos mostra que cada casa é construído por alguém. Mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Então, quando você olha para uma casa bem feita, você não vai contestar que ali houve um projetista, alguém que projetou, alguém que construiu aquele prédio. Porque há evidências de que alguém inteligente não só projetou, como deu forma àquilo. Né? Quando olhamos o universo, nós percebemos provas infindáveis, como um título de propriedade, que fortalece a nossa fé, que nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender que Deus existe e que ele tem um propósito para com a humanidade e que a Bíblia é a palavra dele. Por exemplo, quando olhamos para o universo, nós percebemos o campo magnético da Terra. Né? E aí lembramos de Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala que não podemos contestar que existe um projetista ou um Deus todo-poderoso que criou tudo, porque as provas disso são o padrão de organização que existe na criação. É incontestável a soberania de Jeová. O campo magnético da Terra, por exemplo, ele é importante porque no Sol há inúmeras, milhares de explosões, que equivale a milhares de bomba atômica, como a que foi lançado em Hiroshima, Nagasaki. Né? Então, no Sol acontece inúmeras explosões. E se não tivesse o campo magnético da Terra, a radiação que é produzida por essas explosões no Sol, essas erupções que acontecem ali no Sol, se não tivesse o campo magnético da Terra, não teria como existir vida na Terra.
ou a vida seria erradicada. Por exemplo, o campo magnético da Terra, ele absorve a radiação que vem do Sol, né? Quando acontecem essas explosões, e ele joga essa radiação, né? Vai expelir essa radiação numa parte do universo, né, para que essa radiação não chegue até nós. Ou quando ele absorve essa radiação de modo que chegue até nós o quê? Chegue até nós a luz solar. Um dia agradável de sol, como hoje, levantamos, vamos pregar a palavra de Jeová, olhamos assim, né, aquele sol azul, aquele céu azul, melhor dizendo, e o que chega a nós é aquele calor, né? Aquele calor. Mas se não houvesse o campo magnético da Terra, haveria o quê? Uma onda de radiação que acabaria com a vida na Terra e nem permitiria que sequer existisse vida na Terra. É um projeto o campo magnético da Terra? Sim. Isso prova que existe o quê? Um Criador. O segundo escudo natural que eu vou citar aqui, que comprova que há um padrão de organização no universo, como a palavra de Deus, a Bíblia, nos mostra, né, é a atmosfera. Nossa atmosfera, por assim dizer, ela nos protege. Né? Por exemplo, quando os detritos do universo, como grandes meteoritos, eles vêm em direção ao nosso planeta, a atmosfera, o que ela faz? Ela fragmenta esses detritos para que não chegue até nós, caia na Terra e destrua grandes como metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, que isso aconteceria se realmente a nossa atmosfera ali, por assim dizer, ela não fragmentasse os meteoritos, o lixo espacial, de modo que chegasse até nós pedacinhos. Né? Será que isso não é evidência que existe um projeto? É uma evidência. A palavra de Deus, exatamente. Romanos 1:20 ali fala que a divindade de Jeová não pode ser contestada pelo padrão de organização que existe no universo. São provas, eu poderia citar mais, são provas aqui realmente de que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Então nós temos o título de propriedade, que nos garante, que são as provas, as evidências na palavra de Deus, que nos garante não só que ela é a palavra de Deus, a Bíblia, mas que nossa esperança não é cega, não é ilógica. Sim, não João. É um achismo, não é verdade? Então, qual é a orientação que nós temos dado aí quando as pessoas têm interesse em saber sobre isso? Então, boa pergunta, meu amado. Se você quer entender melhor sobre isso, procure, acesse o site jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org. Aí você escreve lá, né? Você vai e escreve lá, fé. Pode escrever lá. E aí vai ter umas orientações, umas publicações baseadas na Bíblia que vai falar o que é fé. A fé é em lógica. Entendeu? Então ali você acessa o jw.org e pesquisa ali o que é fé. É incredulidade, né? Que é algo incrédulo, né? É incredulidade, a fé? Não. É algo que realmente é real, baseado em evidências e fatos, comprovados. E você vai poder ver ali sobre profecias. Vão na aba do site jw.org ali, na lupinha, e escrevem profecias. Vão ver que profecias como profecias relacionadas à Babilônia, a cidade antiga, a potência mundial antiga, do mundo antigo, Babilônia. Vamos ver que foi predito a destruição dela com 200 anos de antecedência. A Bíblia já falava que Jeová ia despertar, ele ia despertar um rei chamado Sírio. Sírio o Grande. Que nós temos evidências disso na história secular. E Sírio conquistaria, rei dos Médios e dos Persas, a cidade de Babilônia, inclusive sem travar a batalha. Por quê? Os portões de Babilônia estariam abertos. Isso, as João. Águas iam secar. Então, é evidência que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Com 200 anos de antecedência, foi predito o nome do conquistador de Babilônia, Sírio, rei dos Médios e dos Persas, e como ele faria isso. A Bíblia dá detalhes. E a historicidade comprova
historicidade, fontes seculares, que isso realmente ocorreu. Então isso prova que a Bíblia é a palavra de Deus, meu amado Rubens. Isso, o tema que nós vamos abordar agora falando sobre a tabela das nações e a autenticidade da Bíblia. Como vocês perceberam nas palavras iniciais do nosso amigo aqui, o João, né, que apresenta esse programa, então ele tem falado aí que a Bíblia é um livro que você pode ter certeza e que não é a fé não é algo assim, credulidade. Você não acredita porque acha bonito, sente no coração, o pastor falou bonito, não. Você acredita porque você encontra evidências, você encontra apoio na lógica. Tanto é que em Romanos 12:1, lá diz que nós temos que adorar a Deus com a faculdade de raciocínio. Algumas versões da Bíblia dizem com a razão. A palavra grega usada por Paulo ali é logikos. Logikos lembra lógica. Então não é a pessoa ouviu, achou bonito, ficou emocionada, sentiu uma bênção, uma cura, não é nada disso. A Bíblia, você vai ter certeza que ela é a palavra de Deus a partir de evidências claras. E o João estava falando aí, por exemplo, sobre a criação. Nós percebemos que Deus existe. Ele citou Romanos 1:20, por meio das coisas feitas. Não há desculpa, ela diz. Não tem como desculpar. A pessoa fala, não acredito em Deus. Aí ele citou algumas evidências. Eu gostaria de abordar esse tema, a tabela das nações e a autenticidade da Bíblia, e peço a você que tome cuidado com o que está acontecendo agora. Está brotando, igual tenho falado aqui, de uma maneira jocosa, né? Igual pipoca na panela, vídeos zombando, né? Ateus alucinados, zombando da autenticidade e confiabilidade da Bíblia. Não, a Bíblia é mitológica. A Bíblia, você acredita que uma serpente falou? De fato, a Bíblia nem diz que uma cobra falou. Quem falou foi o inimigo invisível. Porque tem gente que diz que acredita em Deus, mas não acredita em anjos, né? Mas existem anjos, Satanás é um deles, se rebelou contra Deus, usou uma serpente para falar por meio, né, da serpente com a primeira mulher. Os nossos primeiros pais humanos, Adão e Eva, foram desencaminhados. Então, a tabela das nações, eu quero trazer atenção a essa tabela pelo seguinte: ela se encontra no capítulo 10 de Gênesis. Ali fala de uma tabela que é, na verdade, uma genealogia. Essa genealogia, logo após o incidente do dilúvio, se você digitar na internet JW e digitar qualquer assunto, por exemplo, dilúvio, JW dilúvio, você vai ver imagens interessantes, como por exemplo aqui, eu vou abrir uma imagem adicional que vai trazer à tona o incidente do dilúvio. Está aqui, você vê, essa imagem aparece no meu livro de histórias bíblicas, publicado pela Associação Torre de Vigia, um livro já antigo, mas que mostra a arca que passou pelo dilúvio de água sobre a terra, né? Logo após o dilúvio, pessoas saíram da arca, foram apenas 8 almas que sobreviveram, ou seja, 8 pessoas, e essas pessoas são personagens que nós encontramos ali no capítulo, então, 10 de Gênesis. Eles tiveram ali, quem? Era Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, tiveram 3 esposas, então são 6, mais Noé e sua esposa, 8. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. E essas 6 pessoas, veja bem, Sem, Cã e Jafé. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela que aparece ali no capítulo 10 de Gênesis. Vamos falar sobre Sem. Ao pesquisar a tabela dos filhos de Sem, você vai ver que Sem ele tornou-se pai de Elam, tá certo? Ashur, Arpachad, Lud e Aram. Gente, olhando a história, será que realmente isso é verdadeiro? Será que essas pessoas existiram? Brevemente, eu vou fazer apenas um apanhado geral aqui. Olha, Sem é citado como um dos 3 homens, né? Ele teve filhos, aqui fala, tornou-se pai de Elam. Será que Elam aparece na história? Sim, Elam, ele é mencionado na história, sim. Aqui na Wikipedia, falando sobre Elam e os filhos de Sem, você pode até consultar. Você vai encontrar que tem a tabela, mostra como que uma genealogia. E mostra também Ashur, né? Ashur, quem foi Ashur? Ashur aqui é citado como o segundo filho de Sem, né? Filho de Noé. Ele era irmão de Elam, Arpachad, Lud e Aram. E aqui falando sobre esse homem chamado Ashur, curiosamente, a gente vê que na genealogia da Bíblia fala que ele teria construído o quê? Assíria, Nínive, Rezém, Reobote e Ir, bem como a cidade de Calá. Olha, gente, vamos raciocinar. Os arqueólogos minimalistas, quando fala da Bíblia, eles dão risada e falam, não, essas histórias da Bíblia são historinhas que a gente não tem certeza. Principalmente os minimalistas são arqueólogos que dizem assim, se eu não ver uma pedra,
com o nome desses homens, provando que eles existiram, eu não vou acreditar. Eles sempre zombam da autenticidade da Bíblia. A cidade de Nínive, por exemplo, teve um artigo publicado no jw.org, vou ver se eu encontro aqui rapidinho. Esse artigo ele trouxe um tema falando sobre a cidade de Nínive. E o que é curioso é que a cidade de Nínive era tida como um lugar que ninguém pode ter certeza se existiu. Será que realmente existiu? O tema da publicação é o seguinte: A Sentinela de 1993. O título da Sentinela é O Império Perdido, né? Um império perdido que embaraçou os críticos da Bíblia. Que império seria esse? Né? Aqui vem falando sobre a cidade de Nínive. Inclusive diz aqui, olha, que os pesquisadores em 1843, Paul Émile Botta, arqueólogo francês, descobriu as ruínas de um palácio que mostrou ser parte de uma cidade assíria. Quando a notícia desta descoberta chegou ao mundo exterior, causou grande agitação. O interesse público aumentou muito, porque, como você sabe, as pessoas zombam, principalmente arqueólogos minimalistas, dizem, não, a Bíblia não é fato, a Bíblia é mitológica. Mas aí descobriram o quê? Veja bem, Austin Harry Layard, esse cidadão aqui é um arqueólogo, ele descobriu as ruínas de um lugar chamado Nimrud, a 42 quilômetros do sudoeste de Khorsabad. Eram as cidades de Calá, uma das 4 grandes cidades mencionadas em Gênesis capítulo 10, ali na tabela das nações. Então, essa cidade foi identificada pelo nome Kuyunik, né? Era o nome dado a essa cidade. Essa região mostrou ser real, como sendo Nínive. 480 estádios, eles começaram a cavar, 60 milhas, 96 quilômetros, gente, do tamanho de Nova York. Então, considerou-se como real, o lugar real, e que Nínive é citado na Bíblia no capítulo 10 de Gênesis. Quem construiu Nínive? Agora há pouco eu estava falando sobre um dos filhos de Noé, né? Um dos filhos de Noé, que era Sem. Sem tornou-se pai de Ashur. Ashur é citado aqui, deixa eu encontrar aqui na tabela das nações. Aqui, ó, Ashur. Ele é um dos que é considerado como aquele que construiu Nínive, Rezem, Rehoboth, Ir e Calá. Peraí, se Nínive existe, então Ashur realmente existiu. E era a pessoa que veio descendente de Sem, filho de Noé. Peraí, os arqueólogos minimalistas e os que zombam da autenticidade da Bíblia, eles dizem que são histórias fictícias. Então vamos raciocinar comigo. Peraí, se Nínive existia, Ashur existiu, todos os personagens citados na genealogia do capítulo 10 de Gênesis existiram. Então tome cuidado, gente, com os que zombam da autenticidade da Bíblia. Quer ver? Olha, um dos filhos de Sem era Arã. Vamos clicar aqui em Arã na Bíblia. Arã. Será que Arã é um personagem mitológico de Alice no País das Maravilhas? Não, porque Arã é etimologicamente mencionado como sendo aquele que fundou os arameus. Isso mesmo. Os arameus. Os arameus são aqueles que falavam que idioma? Aramaico. Peraí, aramaico existiu esse idioma? Ou era uma coisa mitológica de Alice dos Países das Maravilhas? Não, Arã realmente existiu porque o aramaico é uma das línguas principais. Já foi o idioma internacional no tempo do período persa. E, inclusive, muitos no primeiro século falavam em aramaico. Jesus conhecia aramaico, apesar que a língua de Jesus era o hebraico. Embora a academia diga que era o aramaico, isso você vai ver que não bate. Inclusive, tem um vídeo no meu canal, o canal Quero Vir, que fala sobre isso. Então, peraí, Arã, ele existia? Sim, os arameus existiram. Não era uma coisa mitológica? Não. Então, meus amigos, vamos tomar cuidado. Tá cheio de gente aí na internet publicando os vídeos, dizendo, segundo a Bíblia, história inventada, mitológica e blá, blá, blá. Mas parece que os filhos de Sem, todos eles são autenticados pela história, pela geografia, pela geologia, né? Então, o que eu quero alertar a você se esses homens são personagens reais e cada um citado na Bíblia são personagens reais, nós temos que tomar cuidado com o que se fala hoje. Olha, por exemplo, vamos olhar aqui um pouco mais a genealogia de Sem. Nós temos um dos filhos de Noé, era chamado Cã. Então, Cã, ele tornou-se pai de quem? De Cuxi. Cuxi era a Etiópia. Até hoje, se você chegar na Etiópia, você vai ver que eles são chamados de Cuxitas. Por quê? Porque vieram de Cuxi, filho de Cã. Cã era um dos 3 filhos de Noé. Então, voltando a perguntar, será que era uma história mitológica? Não, gente, é real. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado. O que está acontecendo? Satanás é certo.
que ele está pegando pessoas, bem-vindo de novo, João, você tinha caído aí, né? Satanás, ele está pegando pessoas inteligentes, pessoas que dominam idiomas, pessoas que até são crentes, às vezes, dedicado a falar da Bíblia, e de repente essa pessoa muda de ideia e começa a atacar a autenticidade e confiabilidade da Bíblia. Começa a dizer coisas como um absurdo. Recentemente, eu vi uma pessoa dizer que Jesus foi inventado por Joséfo. O historiador Flávio Joséfo teria inventado o personagem Jesus Cristo. Gente, como isso não poderia estar mais longe da verdade? Voltando aqui, eu vou falar ainda sobre isso, mas voltando aqui, e o João fique à vontade para dar alguma observação sobre os que estão participando, porque aqui todo mundo pode participar, mas eu quero que o tema agora se centre nisso aqui, que eu estou apresentando aqui fatos da geologia, aliás, da geografia, da historicidade real de Jesus e também das histórias lá do pós-dilúvio, pós-diluvianos. Por exemplo, Cã tornou-se pai de Cuxi. Cuxi era o irmão de quem? Misraim, Put e Canaã. Misraim, o que é Misraim? Gente, Misraim é Egito. Então, Cã tornou-se pai daqueles que vieram a ser os habitantes da região do Egito. O Cã, na verdade, ele era uma pessoa mais de cor, provavelmente deu início àquelas pessoas que hoje são a raça negra. Tem gente que fala, mas de onde veio Adão e Eva? Um era branco, outro era preto? Não, gente, olha, isso não é o tema que nós vamos abordar agora, mas o ser humano ele tem o potencial de desenvolver novas raças. Quem diz isso são cientistas do ramo de genética. Eles dizem assim: todo o ser humano, qualquer homem ou mulher, tem o potencial de desenvolver novas raças. Assim, se você pegar uma pessoa branca que nem a neve, um homem, e colocar ele casado ali com uma mulher branca que nem a neve numa ilha, e daqui 500 anos voltar, vai ter gente negra na ilha. Por quê? Porque a pessoa tem o potencial de desenvolver novas raças. Então, no DNA do ser humano, tem pessoas que podem manifestar uma cor mais escura, caso tenha filhos, netos, tataranetos. Então, não tem essa de que a raça negra, ela da onde veio e querer achar que isso vai colocar uma dificuldade para o estudioso da Bíblia. Inclusive, voltando ainda sobre o tema, Put era um dos 4 filhos aqui, ó, de Cã, citados na Bíblia no capítulo 10, na tabela das nações. E Put, quem era Put? Se você clicar em Put na Wikipedia e for estudar, lá vai colocar Put como sendo neto de Noé e vai dizer que dele veio a Líbia. Gente, os habitantes de Líbia. Peraí, mas não é uma história do conto de Alice dos Países das Maravilhas, mitologia da Bíblia? Não. Todos eles são autenticados. Quer ver Canaã? Não precisa nem falar de Canaã. Canaã tem o idioma dos cananeus e tal, né? Agora, eu vou sair dessa história de Cã e vamos ver um pouquinho Jafé, só para passar por essa tabela das nações. Eu tenho aqui Jafé. Vamos olhar a tabela de Jafé. Jafé, ele era um dos filhos de Noé e ele deu à luz, aliás, a esposa dele, por meio dele, deu à luz Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal e Mecheque e Tiras. Gomer, gente, é da onde veio o Cimério. Se você clicar em Gomer, dá uma olhada aqui, olha só o que diz a Wikipedia. Gomer, de acordo com a Bíblia, filho de Jafé, de Noé, Gomer, segundo os linguistas, vem do acadiano Gimra, ou Quimira, que é os Cimérios, gente. Da onde vieram os Cimérios. É uma nação bem conhecida na região lá da Anatólia, aquela região lá, o que hoje é conhecido como Turquia. Então, ou seja, Gomer é um personagem real. Gomer existiu de fato. Então, olhando a tabela das nações, deixa eu ver aqui na tabela das nações a história de Jafé. Aqui, entrando, clicando em Gomer, eu vi algo que me chamou a atenção na história de Gomer, é que ele é identificado, ele é citado por várias pessoas, né, como historiadores, como sendo aqueles de quem veio os Cimérios, né? E vamos olhar um pouquinho mais aqui também. Deixa eu ver aqui na tabela das nações. Cã, nós já vimos, né? Aqui na tabela das nações, Gomer, eu ainda não achei o que eu queria, mas olha, você ouviu falar da história dos Mormons? Aquela religião americana, eles andam de dois, né, gravatinha e tal. Eles falam que existia uma nação chamada Lamanitas. Se você clicar em Lamanitas na internet, na mesma Wikipedia, não tem nada. Não apresenta pai, filho, filhos dos Lamanitas, que seria um dos descendentes ali, tinha os Nefitas. Essas histórias do livro de Mormon não tem essa autenticação geográfica e histórica. Você vai ver que é fantasioso. Você não vai encontrar. Muito bem, olha aí, a Samari Hart colocou aí no comentário no nosso canal.
Etíope é o nome grego e Cuxita no hebraico. Tá vendo aí? Então nós temos uma autenticação histórica, tá vendo? Agora quando fala nos Lamanitas, que os Mormons dizem que tinha os Nefitas, você não vai ver aquela lista genealógica. Você não vai sentir firmeza nesse tipo de argumento, entendeu? Ao passo que se você clicar e pesquisar na internet os descendentes de Noé, você vai ver uma lista incrível. Por que que isso se dá? O apóstolo Pedro, em sua 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, olha aí, acompanhe na sua versão da Bíblia. Aqui eu estou no site jw.org. Pois, acima de tudo, disse Pedro, sob inspiração divina, vocês sabem que nenhuma profecia da Escritura se origina de interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Então, fique alerta quando você ouvir alguém criticando e colocando a Bíblia como mitológica, como tem feito alguns YouTubers, né? Eles estão falando a Bíblia? Não, a Bíblia é mitologia, a Bíblia não dá para acreditar. Mas será que é realmente assim? Inclusive, aqui aponta alguns textos no jw.org como referência. 2 Samuel 23:2 fala que estas são as últimas palavras de Davi, e Davi, nós sabemos que escreveu grande parte do livro de Salmos, e Davi nas últimas palavras fala assim: foi o Espírito de Jeová que falou por meu intermédio, e a sua palavra estava na minha língua. Ou seja, Davi, ele alega que o que ele escreveu não veio de ideia pessoal dele. Davi alega que o que ele escreveu veio de inspiração divina. Então é assim, a Bíblia ela tem respaldo na história. Ou você pode olhar, por exemplo, no capítulo 3 de Lucas, observe aqui esse ponto para eu concluir uma das partes da minha consideração. Diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, para aqui. Tibério César é alguém mitológico de Alice do País das Maravilhas? Não! Personagem real. Vamos aqui na internet, digita lá na internet lista de imperadores romanos, né? Quais são os imperadores romanos na lista dos imperadores? Primeiro, no 27 a.C., Augusto César, o primeiro imperador romano, tá? Quando o Império Romano surgiu logo após substituir a Grécia. E quem é o segundo imperador? Tibério, meus amigos, Tibério César. Olha, ele foi governante do dia 14 de setembro do ano 14 antes de Cristo até o ano não, 14 era comum, 14 no tempo de Cristo. Até o ano 37 era cristã também, o ano 37 era comum, tempo de Cristo. Então, é citado aqui como sendo um personagem real. Isso está na Wikipedia, tem as fontes todas que falam desse imperador, tá bem? Embaixo de lista de imperadores romanos. Aí vem um imbecil, desculpe da palavra, vai lá na internet e fala: não, irmãos, a Bíblia ela tem história que não dá para confiar, ou senão um ateu total, né, um ateu alucinado diz, a Bíblia e as suas historinhas inventadas, será que o médico Lucas, que escreveu falando sobre Tibério César, estava inventando uma historinha de Alice do País das Maravilhas? Não, né? E ele fala também de Pôncio Pilatos. Muitos zombavam, principalmente arqueólogos minimalistas, porque os arqueólogos minimalistas, eles dizem que só dá para acreditar se tiver uma prova física. Eles usam, na minha opinião, o mínimo do cérebro deles, às vezes, porque só acreditam que tiver uma prova física. Mas será que Pôncio Pilatos existiu de fato? Eles zombavam muito tempo, durante muitos séculos, ou até mesmo durante décadas nos anos ali no século XX, século XIX, até que finalmente foi descoberta evidências de que Pôncio Pilatos, você digitando Pôncio Pilatos e vendo quais são as provas históricas de que Pôncio Pilatos de fato existiu. O historiador judeu Flávio Joséfo falou em Pôncio Pilatos, né? Aqui vai falar sobre as evidências, né? De que ele existiu. Evidências históricas sobre Pôncio Pilatos, elas, embora sejam limitadas, mas aqui diz que os estudiosos modernos sabem que ele era o governador romano da Judéia. Fontes como Gaio, do ano 41, tem Filo de Alexandria, falou dele, falou de Pôncio Pilatos. A obra Guerras Judaicas e Antiguidades Judaicas, de Flávio Joséfo, falou sobre o historiador, aliás, sobre Pôncio Pilatos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre Pôncio Pilatos. Escritores como Inácio de Antioquia falam sobre Pôncio Pilatos. Meu Deus do céu, a lista é enorme. Cássio Dioclecianos, Cornélio Tácito, que veio no século II, historiador respeitado, né, na obra Análise de Tácito, historiador judeu. Todos eles, aliás, historiador romano, todos eles falaram de Pôncio Pilatos. Então, a história não é fictícia. Então, você abre ali no capítulo 3 de Lucas,
A genealogia aqui, aliás, as pessoas citadas aqui, bem como a genealogia do capítulo 10 de Gênesis, a Bíblia inteira é livro de história real, não fictícia. Então, a pessoa que questiona a autenticidade e confiabilidade da Bíblia deveria prestar atenção num detalhe: o médico Lucas foi exato em cada pormenor. Nós temos até um relato aí, foi publicado recentemente, uma pessoa cética falou, vou estudar isso aqui. Vou ver se o médico Lucas fala em lugares reais e pessoas reais. Ele quebrou a cara, achando que não acharia provas, porque realmente é totalmente histórico, totalmente real. Então, as pessoas que zombam da autenticidade da Bíblia e questionam como os minimalistas, hoje está brotando, toda hora vai aparecer um crítico da Bíblia, gente. O mundo vai ficar cada vez mais ateu, mais zombando da autenticidade da Bíblia, e você precisa estar alerta a isso, porque nós estamos agora numa época onde os impostores e os enganadores, eles vão aumentar cada vez mais. A religião vai ser suprimida com o tempo. Não vai poder falar mais sobre Deus e a Bíblia daqui a um tempo. E as pessoas de fé poderão, até alguns deles, perderem a fé. É hora de você começar a analisar com o olho da fé. A fé, ela segue a coisa ouvida. Para você aumentar a fé, precisa estudar. Se você ficar ouvindo a crítica da Bíblia, a alta crítica e aqueles que zombam da Bíblia, você poderá perder a fé. Então tenha em mente isso. A tabela das nações, conforme eu coloquei até o tema aqui, de Gênesis capítulo 10, ela apresenta pessoas reais, em lugares reais, nações reais, e tudo vindo oriundos de três homens, os três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não tem nada de fictício. Então, você, ao ler a Bíblia, pode ter certeza que você está lendo um relato verdadeiro, não uma história mitológica. Eu vou voltar ainda a abordar essa questão, porque se nós olharmos a vida de cada um dos três filhos de Noé, vai abrir um leque enorme. Vai abrir um leque de pessoas reais que deram origem a nações, tanto lá da Ásia, porque se você olhar, eu não olhei ainda, mas a história de Jafé, né, ela traz o nome de um personagem real. Então, saiba que o dilúvio realmente existiu. Jesus falou que o dilúvio, o que aconteceu ali, foi que Deus eliminou a maior parte da humanidade. Ele falou que assim como ocorreu nos dias de Noé, seriam em nossos dias. As pessoas hoje perderam de vista a autenticidade da Bíblia, perderam de vista as palavras de Jesus, estão achando que Deus está morto. Mas o relato do dilúvio é um aviso para nós. Porque Jesus falou que assim como eles andavam naqueles dias comendo, bebendo, casando, só pensava nisso. É errado comer? Não. É errado beber? Não. Então por que Jesus falou que eles viviam comendo, bebendo e aí veio o dilúvio e varreu a todos? Eles só se colocavam a prestar essas coisas, comer, beber e casar. É porque se você só pensa nisso e você coloca Deus no fundo do baú, e se você começa a questionar a autenticidade da Bíblia e você abandona Deus, Deus diz assim para você: honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem serão tidos em pouca conta. Então agora é a hora de você aumentar a sua certeza, isto é, a sua fé, na Bíblia, como a palavra de Deus e não de homem. Isso Evitar, como mesmo. veneno, não é, João? Os vídeos que zombam da Bíblia Sagrada. Com certeza, né, meu querido? Essa consideração que você fez aí, as provas, as evidências que são claras, que a Bíblia, a palavra de Deus, é mais claro que o sol do meio-dia. Aí, inclusive, o Rubens, Sim. querido Rubens, você está falando a questão aí do dilúvio, né? As provas que nós temos que houve um dilúvio, que realmente isso aconteceu. Eu me lembro que no meio secular saiu uma matéria aí que mostra que restos de animais de uma região foi encontrada em outras regiões que não eram típicas, ou seja, Ótimo. não era natural os animais estarem habitando naquele lugar. Ou seja, mostrando que o dilúvio causou esse fenômeno, amados, né? Ele levou, por exemplo, o resto de animais de uma região para outra, que não é típica desses animais. Ora, se as provas científicas deixam bem claro que isso aconteceu, as elevações das montanhas, né? A geografia da Terra mudou. Ou seja, tudo isso não é evidência e prova que existiu o grande dilúvio. Muitas pessoas podem falar, mas é impossível, como que o mundo todo vai encher de água? Não, não é impossível não, amados. Segundo o relato de Gênesis, né, o Bereshit, em hebraico, Bereshit, bara Elohim, né, no princípio, Bereshit,
O relato ali de Gênesis mostra o que, amados? Mostra que as águas de cima abriram-se as comportas dos céus. E abriram-se, e as águas de baixo também subiram, ou seja, encontrou as águas de cima com as águas de baixo. E houve um grande dilúvio na terra inteira. Então, restos de animais de uma região foi encontrado em outra região que não era típica do habitar daqueles animais. Ora, isso é prova que existe, que realmente existiu o dilúvio, que existe um Criador e que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de ciência, de arqueologia. Mas quando se trata de ciência e de arqueologia, ela é cientificamente exata, sim. Com certeza, amados. Então, Rubens, é maravilhoso essa consideração, né, amado? Exato. Aqui, então, em resumo, nós vimos que a tabela das nações mencionadas em Gênesis 10, ela não é mitológica. E ela cria um alerta vermelho para os que estão zombando da Bíblia e da autenticidade e historicidade dela. Ao citar que Tibério era realmente uma pessoa real, e no caso o médico Lucas, no capítulo 3 de Lucas, ele não estava contando uma historinha falsa. Então, as pessoas que se deixam levar por críticos da alta crítica da Bíblia, e igual eu falei, algumas pessoas que antes acreditavam na Bíblia agora começaram a atacar a Bíblia e estão usando o conhecimento deles. Já pensou? Tem um professor aí, eu não vou citar o nome dele, tá? Mas ele falava da Bíblia, lia em grego, hebraico, todo mundo querendo saber o que ele entendia dos originais. De repente virou a casaca, agora ele ataca a autenticidade da Bíblia, zomba dos evangelhos. Satanás tem o poder de corromper a mente da pessoa. No mundo religioso e no mundo político, Satanás ele consegue fazer a mente da pessoa virar a casaca. Ele é devoto, de repente vira opositor. E aí, Satanás trabalha usando humanos, ele vai usar humanos. Lembra quando Pedro chegou e falou para Jesus que o senhor vai morrer? Não, não pensa assim, isso não, o senhor não terá esse destino, Senhor. Aí Jesus virou as costas para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Tu tens pensamento de homens e não de Deus. Tu és para mim pedra de tropeço. O que aconteceu naquele momento? Pedro, um dos 12 apóstolos, era um pescador, um homem normal, um homem douto, simples, que era igual nós aqui, falava simples, né? Ele de repente virou ali e falou uma coisa que Satanás usou o cérebro dele. Hoje não é diferente. Satanás ele consegue encrostar na mente de algumas pessoas, até mesmo líderes, até pastores. E aí eles começam a falar: olha, ninguém sabe se Adão existiu, isso aí pode ser até uma historinha falsa, né? Uma historinha inventada para fazer de conta. Por exemplo, o livro de Allan Kardec, ele no início fala que Adão e Eva eram alegóricos, não eram reais. Aí você pergunta para um espírita, um kardecista, mas você acredita em Jesus? Ele fala: claro, irmão, Jesus de fato existiu. Ora, Jesus falou em Adão e Eva, no capítulo 19 de Mateus. Então, se Jesus acreditava em Adão e Eva, Paulo citou Adão e Eva, a Bíblia inteira cita Adão e Eva como personagens reais, por que deveríamos dar ouvido aos espíritos que usam livros inspirados por demônios e começar a questionar a realidade e a autenticidade da Bíblia? Então é o que está mais acontecendo agora, e a tendência agora, a coisa vai ficar feia. Hoje você não pode falar alguns nomes na internet. Eu notei que alguns vídeos meus já estão sendo censurados. Só porque eu falei o nome de não do Brasil, claro, de lá de fora, eu falei o nome de um presidente, né, naquela matéria falando sobre o Rei do Norte, eles já estão alterando o meu canal, já não tem mais quase alcance. O pessoal está falando, não estou recebendo sininho. Daqui uns dias, gente, se você falar a palavra Deus e religião, se você falar o nome Jeová ou qualquer coisa assim, vai ser banido. Você poderá ter o seu canal, no caso, cortado do ar. Então nós sabemos que isso, a tendência agora vai ser essa. As nações vão fazer um ataque contra a religião, porque na verdade a gente não vai criticar eles também, nem se envolver nessa crítica da política partidária pelo seguinte, porque a Bíblia mostra que Deus vai dar corda, não é? Vai permitir, assim como permitiu no passado Nabucodonosor vir e punir o antigo Israel apóstata que se rebelou contra Deus e mataram os profetas, praticavam imoralidade, agora vai ser a mesma coisa. As religiões, do modo geral, eles vão ser impedidos de falar, porque Deus vai usar os governos, nós sabemos isso é um tema para uma outra consideração. Deus vai permitir que os governos venham com tudo para eliminar o sistema religioso falso. Claro que os cristãos verdadeiros não vão ser eliminados, porque Jeová os É protegerá. isso aí mesmo. Inclusive, é bem lembrado, né? Por isso que deve estar atento às profecias. E agradecemos a todos, né? Por favor, dê um like aí, gente, para compartilhar o canal para com outros. Que nem ele falou do sininho, muitas vezes não vai ativar, né? Por causa de alguns problemas relacionados a isso.
Então, por favor, eu peço que fiquem atentos à programação que temos aqui no YouTube, né, no canal do Queruvim. Então, fique atento aí que podemos entrar a qualquer minuto. Se não notificar, fique atento aí se tem alguma coisa ao vivo. Manda um abraço para o Paulo, manda um abraço para todos que estão aí. O pessoal da África lá tá mandando um abraço, Rubens, para você, entendeu? Diz que estão Eu conectados aí, tenho tá? conversado com vários irmãos e amigos lá do continente africano, países de língua portuguesa. Quero dizer que agradeço pela presença aqui no canal, que vocês estão ouvindo, e nosso objetivo é incentivar vocês todos a terem uma frequência regular ao jw.org. Por exemplo, você indo na página oficial jw.org, que é o maior site do planeta, né? Para quem não conhece, como assim o maior site do planeta? Isso mesmo que você ouviu. Se você clicar em idiomas lá em cima no site, você vai ver que o JW ele está em mais idiomas do que qualquer outro site. Ele joga o Google na sola do sapato, viu? O Google, que é enorme, nem chega no pé. O jw.org, ele é assim tão grande em tantos idiomas porque ele anuncia o reino de Deus como única solução para os males da humanidade. E no JW, se você for lá na primeira página, você vai encontrar temas tão oportunos para os adolescentes, crianças, jovens, adultos, entre todos. E no final da página, você vai rolando, né? Você vai ter a opção de saber mais e poder até mesmo fazer o seguinte, receber uma visita, né? Receber uma visita de pessoas que poderão te ajudar, né, a entender a Bíblia. Tem o broadcasting, que é uma televisão que você vê programação diária. No JW Broadcasting, no final da página JW, lá tem um clique aqui que você pode dar no Broadcasting, clica em Broadcasting, acessa a TV Broadcasting, que vai te dar orientação sobre Deus, a Bíblia, família, enfim. Esse alimento espiritual é muito importante. Jesus falou que o homem tem de viver não somente de pão. Então nós não somos iguais a animais. Não adianta a pessoa querer ser feliz se ela só come, faz sexo e dorme. Ela não pensa em Deus, coloca Deus no fundo do baú. O JW, ele é justamente um site que ajuda você na busca do conhecimento exato sobre Deus. Sabia que Deus tem usado esse canal hoje? É o único site oficial, nós estamos aqui falando e apenas nós somos um dedo apontando. Olha, entre no jw.org, procure ouvir atentamente as programações que ali você encontra, para você já ter um contato com a organização visível de Jeová. Jeová é Deus, e ele é um Deus altamente organizado, e ele quer que O você nobre conheça professor, ele. Pois Rubens. não. Estão falando aqui, sugestão para pauta, a gente abordar sobre o sábado. Será que o sábado hoje vigora? Qual foi o objetivo de Jeová dar o Shabat, o sábado, para a nação de Israel? Então, estão pedindo uma live sobre o sábado, viu, professor? Para abordar no grego, no hebraico, aí os textos que supostamente provam a guarda do sábado, né? Então, a gente analisar esse assunto, sabe? Esse assunto, professor, para pauta, tá? Seria bom, num dia de sábado, nós vamos fazer isso então. Eu quero que vocês me lembrem também. O João vai anotar essa pauta aí. No dia de sábado nós vamos abordar. Será que devemos Tá guardar o anotado. sétimo dia? Né? Eu vou procurar fazer um resumo direto, sem aquele debate moroso sobre se devemos ou não guardar, porque, na verdade, a Bíblia não é tão grande assim, a Bíblia Sagrada. Ela não é um livro tão gigante assim que não dá para entender esse assunto. Tem alguma coisa aí que está empacada, né? Na mente de algumas pessoas. Eles falam que tem que guardar o sétimo dia, que senão a pessoa não vai ter o beneplácito da salvação, porque ele viola o sábado do Senhor, né? Mas aí nós vamos ver à luz das escrituras, com textos, com clareza, sem rodeios, porque eu não gosto de enrolar, não. Não gosto de rodeio, não. É para o cristão guardar o sétimo dia ou não? Nós vamos ver Jesus falar, Paulo falar, os apóstolos falar. Então é muito importante essa consideração. Agradeço pela sugestão de pauta. Quem sabe a gente volta até com a live próximo sobre o sábado agora, tá? Depois, não sei, eu vou ver. Se der com o professor, né? Senão nós vamos preparar a matéria para poder realmente trazer outro dia. Vamos ver, né? Na verdade, nós já estamos familiarizados com esses temas, né? Todos nós que pregamos e ensinamos a palavra de Deus, nós toda hora nós encontramos pessoas de diferentes igrejas. Mas olha, agora eu vou falar uma coisa aqui, gente, sinceridade. Quando você vai de casa em casa, imagine que você fala com um batista, né? Aí na próxima casa bate, aí sai outro batista. Aí pula duas casas, falou com dois espíritos, agora vem um batista de novo. A gente conversa com os batistas, a gente conversa com o adventista, que inclusive defende a guarda do sétimo dia, e uma coisa que a gente percebe é
eles estão desunidos no entendimento sobre diversos assuntos, muito embora sejam da mesma igreja. Tipo assim, eu estou dizendo assim, a gente fala com o Batista na casa número 1, na casa número 3, o Batista de lá diz que Jesus e Deus são dois seres distintos, que Jesus não é o próprio Jeová. Mas na primeira casa, o pastor falou outra coisa. Falou e até citou João 10,30 para dizer que ele, o Jesus e o Pai, é um só, portanto, uma só pessoa. Apesar que Jesus estava se referindo a uma unidade de pensamento. Né? Então é igual o marido e a mulher, um só, mas ali é no pensamento, na motivação, no Nós temos propósito. o numeral ren ali, né, professor? Exatamente. Ren O é um número numeral ren, neutro. ele Eu e o está pai no gênero somos. neutro, né, Isso, eu professor? e o pai somos um. Ali usa ren em grego, que é neutro. Não é para pessoa, uma Neutro, né? unidade de pessoa. É uma coisa. Ren é neutro, quer dizer, usado para coisas. Então Jesus não estava falando de pessoa, estava falando de coisa. A coisa ali é o propósito. Jesus falou, eu e o pai somos um. Quer dizer, uma coisa, um propósito, porque usou a palavra neutra. Então, isso aí é gramática, muitos não entendem, mas o que eu quero dizer Abraço, João Bosco. Abraço. o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quando você fala, você está indo de casa em casa fazendo o trabalho que Jesus fazia, e você fala com uma pessoa e depois outra da mesma igreja e os dois se contradizem, a gente já tem uma confirmação de que eles não estão ensinando a Bíblia com um só pensamento. Eles não estão unidos. Isso aí deveria ser um alerta. Você não tem simancol, você não se toca, né? De que quando pessoas da sua própria igreja são tudo dividido, cada um ensina de um jeito. Você vê um pastor subir no púlpito, pedir dinheiro demais, né? Tomar dinheiro. Pessoas na sua própria igreja que está com motivação econômica, ou senão pessoas na sua própria igreja, um sobe e fala uma coisa, outro sobe no púlpito e fala outra. Os irmãos não estão unidos, porque 1 Coríntios 1 fala estar unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Isso é uma das coisas, ô João, que me fez ter certeza que o povo de Jeová, as testemunhas de Jeová, eles estão unidos, meu amigo. Isso é maravilhoso. Unidos num só pensamento. Verdade, professor. Isso é tão verdade, professor, que, por exemplo, os trinitários, né, os que acreditam numa tríade, ou trindade, né? Eles dizem, há vários tipos de trindade, amados. Por exemplo, isso que o professor está falando, que eles não estão unidos no mesmo ensinamento, de acordo com 1 Coríntios 1,10, o que aconteceria com os verdadeiros cristãos, estariam unidos do mesmo ensinamento. Eu vou abordar um pouquinho agora, porque você deu a deixa. Por exemplo, o que é uma trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas com a mesma essência, né? Eles ensinam. Então, muitos ensinam isso. Pai, Filho e Espírito Santo são três em um. Outros já ensinam unicismo, que Jesus, uma época Jesus era Jeová, numa época ele era Espírito Santo, e noutra época era Jesus. Então a confusão, né, é que as pessoas criam a respeito do mesmo ensino, né? Então, um ensina uma forma, por exemplo, a questão de Jesus. Uns dizem que Jesus foi gerado lá no céu, né? E ele é igual ao Pai e o Filho, né? Porque tem a mesma essência. Outro já diz, não, ele não foi gerado lá no céu, foi gerado na barriga de Maria. Ele sempre existiu, ou seja, são ensinos divergentes, professor, que não tem apoio bíblico. Exato. Então a gente percebe o quê? Que isso está fora de questão, gente. Né? Você pergunta para a pessoa da mesma religiosidade e denominação, fala uma coisa, outro fala, que diz ser da mesma denominação, fala outra coisa. Né? Então a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Né? A autoridade maior é a Bíblia. E o povo de Jeová, de acordo com 1 Coríntios 1,10, não. Ensina que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Filho. E o Espírito Santo é o poder de Deus em ação. Ou seja, há unidade no ensino. Se você for nos Estados Unidos, você vai ver que o que ensina aqui no Brasil as testemunhas de Jeová são a mesma coisa. Está unido no mesmo ensino. Não tem divergência no ensino, no padrão de ensino. Como aconteceria, como diz 1 Coríntios 1,10. Os verdadeiros cristãos estariam ensinando e unidos no mesmo ensinamento no mundo todo. Agora, numa denominação você pode usar calça, na outra não. Numa denominação você pode usar o cabelo de um jeito, a outra não. E aí, o povo fica confuso. A gente tem notado no trabalho de casa em casa que apesar das pessoas terem suas religiões, né, suas denominações religiosas, elas estão sedentas porque perguntam para a gente assuntos bíblicos direto. Sobre alma, espírito, inferno, ensinos assim, ou seja, por que tão sedentas? Porque nós estamos observando que os líderes religiosos
não está provendo o alimento espiritual no tempo apropriado, de forma que as pessoas possam entender. Por isso que quando a gente está pregando de casa em casa, pessoas de outras denominações perguntam, mas o que é isso? O que a Bíblia diz? E a gente tem dado estudo bíblico para pessoas de outras denominações religiosas, para que elas aprendam a verdade da palavra de Deus. Pois João, capítulo 17, versículo 17, fala que a palavra de Deus é a verdade. Saiu fora da Bíblia, não está em harmonia com a palavra de Deus, devemos estar atentos, amados. Devemos ser igual às pessoas ali em Bereia, os berianos, que eles analisavam para ver se aquilo realmente estava de acordo com as Escrituras. Atos 17 fala que Paulo falava e eles acompanhavam lá, se era aquilo mesmo, interrogavam, indagavam sobre o assunto. Você que hoje está numa denominação religiosa, pergunte para o seu pastor, olha pastor, se Jesus é Deus Todo-Poderoso, por que ele tem um Deus, de acordo com Apocalipse 3,12? Lá Jesus chama o pai dele 4 vezes de meu Deus. Não tem alguma coisa errada aí não, pastor? Me explica. Pastor, se Jesus é Deus, como é que ele adora o próprio pai dele? Lá em João 4,24, do versículo 22 ao 24, ele fala, ele fala para a samaritana, Jesus, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, Jesus está dizendo que ele adora o Pai, que ele adora Jeová. Como é que ele pode ser Deus Todo-Poderoso, antologicamente, junto com o Pai, se ele adora o Pai? Então são coisas, gente, que a gente tem que prestar atenção e pedir um estudo bíblico. Entre no site jw.org, que essas suas dúvidas vão deixar de existir. Você vai aprender a verdade das águas vitalizadoras da palavra de Deus. Peça um estudo bíblico, site jw.org. Não demore, esse site é maravilhoso. Um irmão vai lá dirigir o estudo para você se você for homem. Se for mulher, vai uma irmã. Então você vai ter o conhecimento exato, não absinto espiritual, águas poluídas, com ensinos que a Bíblia ela não diz como trindade, inferno de fogo. Você já parou para pesquisar a palavra inferno, de onde vem? Muitos dizem o inferno existe, muitas Bíblias têm a palavra inferno, mas você já chegou para o seu pastor ou seu padre e falou, pastor, de onde vem a palavra inferno? Realmente existe o inferno de fogo? A palavra inferno é no grego, no hebraico, na língua original? Ou ela veio posteriormente no latim? Qual é a origem dessa palavra? Será que existe o inferno mesmo? Será que todo mundo vão para o céu? Ou a Bíblia fala de uma esperança de uma vida aqui na terra, no paraíso? Pergunte para o seu pastor, indague, mas analise o que a Bíblia diz, você vai se surpreender. Jesus realmente morreu numa cruz? Olha que pergunta importante. Mas isso não tem muita importância. Tem sim. Porque a verdade é a verdade. Entendeu, amados? Então pergunte, indague o seu pastor, passe a analisar na Bíblia se o que está sendo ensinado está de acordo com as Escrituras. Mas a Bíblia fala que toda a terra ela vai ser queimada, os elementos se desfarão. Mas às vezes, amados, a Bíblia usa a palavra terra para se referir a pessoas, não a terra literal. Gênesis 11:1 fala que toda a terra falava só um idioma. Então, entender essas coisas é importante para não ser enganado por ensinos que não estão na palavra de Deus. Não é porque diz que a terra e o céu vai ser destruído aí, que é a terra e o céu literal. A palavra terra na Bíblia, ela tem vários significados. Significa pessoas, por exemplo. Jesus falou que toda árvore que não produz fruto, Mateus 7, capítulo 7, o que ele pega? Falou que pega toda árvore que não produz fruto, ele queima e joga no fogo. Ele estava falando de árvore ou de pessoas? Ele estava falando de pessoas. Ele estava usando o exemplo da árvore. Então, muitas vezes o que acontece? A Bíblia usa analogia, recursos linguísticos para descrever as coisas. Se a gente não entender isso, vai achar que Deus vai queimar, destruir a terra, que as pessoas ficam queimando para sempre. Como que as pessoas podem ficar queimando para sempre no inferno de fogo, se a Bíblia diz que o salário pago pelo pecado é a morte? Se você já pagou, como é que você vai ficar eternamente queimando? Que Deus insensível que é esse que fica queimando as pessoas e se deleitando com o sofrimento dela? Seria um Deus sádico. E não é esse Deus que a Bíblia ensina. Gente, vamos pesquisar, estudar. Entre no site jw.org. Vocês vão aprender. Recentemente nós estamos tendo congressos e assembleias no mundo todo
com informações riquíssimas, né, amado Rubens? Exato, é gratuita a entrada, não se faz coleta, não tem gritaria, ninguém põe a mão na cabeça de ninguém, porque, na minha opinião, e eu tenho o direito de falar isso, quem põe a mão na cabeça dos outros, às vezes, está pondo coisa, não está tirando nada. Então, fique esperto, porque aquilo que parece que é reto diante do homem, o final é o caminho da morte, diz Provérbios. Você acha que ali, não, ali é de Deus, é bom, mas às vezes é o contrário. Então, você tem que conferir na Bíblia. Os congressos são nesse objetivo, de mostrar a verdade da Bíblia. E, inclusive, no congresso que nós vamos ter esse ano, falando sobre ter paciência, o tema é Seja Paciente. Você pode encontrar informação do local mais próximo aí de você e participar, ir lá, assistir, né, sentar, vai ser muito bem recebido. Quanto a uma coisa que eu quero destacar também aqui no jw.org, você vai ter na descrição desse vídeo, que é essa live que nós estamos fazendo, caso você fale assim, eu achei muito interessante, queria uma explicação da Bíblia mesmo. Quero estudar, fazer um curso da Bíblia, estudar, entender sobre Deus de verdade. Independente da religião, eu quero estudar a Bíblia e saber a verdade de uma maneira clara que nem cristal. Essa é a ajuda que você vai ter na sua casa. Você recebe, se você for uma mulher, você vai receber 2 mulheres na sua casa. Se você for homem, você vai receber 2 homens na sua casa. Você pode morar no Japão, na China, onde for. Até se você estiver em Marte, a gente vai dar um jeito de enviar 2 pessoas lá. A única coisa que você precisa fazer é entrar na descrição desse vídeo que nós estamos gravando aqui. Lá vai ter um link do jw.org e vai pedir os dados, assim, o seu telefone para você conversar, dizer onde é que você mora. Pede também, me parece, o endereço. E aí você vai poder receber essa visita em poucos de 1 a 2 semanas no máximo. Peço a você que pense seriamente nisso. Isso vai ser muito importante para você. Por quê? Porque o estudo da Bíblia vai fazê-lo entender, ter não só conhecimento, mas entendimento. Está na hora de tomar uma atitude nesse sentido, porque isso é visando o seu bem-estar eterno. Nós vamos ter mais vídeos falando sobre a autenticidade da Bíblia. Nós vamos ter alguns vídeos aqui, lives, falando sobre o nome de Deus, que está sendo atacado de uma maneira visceral, né? Eles estão atacando fortemente agora. Está aparecendo aí uma ondinha, uma modinha, né, de atacar o nome de Deus por meio de confusão. Eles só vieram para atrapalhar. As pessoas que conseguem entender a Bíblia, sabe, por exemplo, Bíblias de 200 anos atrás, o nome Jeová estava em todo canto, aí de repente agora virou uma febre falar que não tem J em hebraico, sendo que Jeová é em português. O Quer dizer, professor, oi. tem uma pessoa que comentou aqui que o Eterno tem o poder de aparecer como quiser, né? E que ele quase, você se lembra, né, raciocinando com a gente, que ele apareceu em forma de anjo para Jacó. Então, falando que o Deus Todo-Poderoso Jeová apareceu em forma de anjo para Jacó, é isso mesmo, Mas professor? veja bem, o capítulo 1 de Gálatas, Paulo escreveu ali, mesmo que um anjo do céu dissesse algo diferente, Gálatas capítulo 1 fala que mesmo que um anjo do céu apareça e diga algo diferente, então a orientação qualquer lá seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Então hoje muita gente foi dar ouvido a anjo e quebrou a cara. Porque, por exemplo, tem pessoas que dizem que um anjo apareceu a um homem chamado Mohammed. Mohammed, ele tinha uma menina que ele pegou como esposa, a menina tinha 6 anos, já era esposa dele. Com 9 anos, a menina chamada Aisha diz que eles já tiveram relações sexuais, né? E o Mohammed fundou uma religião aí que todos dizem que ele é o grande profeta. Mas ele teve relação com uma menina. E ele disse que ouviu um anjo. Não é só por aí, não para por aí. Teve várias igrejas que surgiram desse jeito. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Um anjo supostamente chamado Moroni veio, a pessoa começou a escrever as palavras desse suposto anjo, e hoje é uma grande religião. E uma das coisas que eles falam é que o Jardim do Éden era nos Estados Unidos, no Mississippi. Diz um livro deles chamado Doutrinas e Conventos. Ora, mas não diz a Bíblia em Gênesis 2 que o Jardim do Éden era lá na afluência do rio Tigre e Eufrates, reconhecidamente rios que vão lá para o Oriente Médio? E não é aqui do lado de cá das Américas. Então você precisa tomar cuidado, porque em Gálatas capítulo 1, viu bem? Meu amigo aqui, quem fala não é, foi uma mulher, a Márcia Santos, falou que o anjo, ou uma coisa que Deus enviar, pode falar cuidado com anjos. Não devemos ouvir a voz e nenhuma opinião de anjos, supostos anjos, né? Você tem que ouvir o que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela completou a mensagem das boas novas do reino. A mensagem toda que nós precisamos agora está contida na Bíblia. Hoje a Bíblia diz que nós andamos pela fé, não pela vista. Então, se você receber um anjo,
pode mandar ele embora, faz favor, é a sugestão que eu te dou como alguém que se preocupa com o seu bem-estar. Não vai fazer igual o Mohammed, que ouviu um anjo, estava casando com uma menina de 6 anos e decapitando em massa judeus, que ele achava que era uma coisa boa que ele fazia. E hoje é uma das maiores religiões do mundo seguir esse cara. Desculpa, eu falo assim, eu tenho o maior respeito por quem é dessa religião, mas nós não podemos ouvir anjos. Não é sábio ouvir anjos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque ela é o que nós precisamos para saber a verdade sobre quem é Deus e quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós não vamos delongar mais, a nossa live já demorou muito, né? Nossa live tem que ser em torno de 1 hora, porque é muito bom, a Professor, gente tem muita vontade de continuar, viu, João? Mas pode terminar para nós e dar as sim, suas considerações finais. a gente agradece a todos, né? A gente pode voltar a qualquer hora com uma live nova. A questão de Jacó, aquele salário que ele lutou com o anjo lá, professor. A Bíblia é claro, meus queridos. Aqueles que são leitores da Bíblia, pesquisam. Não foi o próprio Jeová que desceu e lutou, um representante angélico. Né? Quando o representante angélico, isso é algo simples de explicar, ele está no processo do cumprimento da vontade de Deus, é como se o próprio Deus estivesse ali. Entendeu? É como, por exemplo, um exemplo, né? Muitos dizem que João 20:28 prova ali que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Quando diz, Ho Kyrios mun kai ho teosmun, né? Meu Senhor, meu Deus, Tomé diz ali. Né? Jesus era representante de quem? De Jeová. Era como se Jeová estivesse ali. Pode ter se espantado ali, porque ali nós temos uma construção nominativa. Se fosse vocativo, seria Kyrie, tá? Tem obras acadêmicas que explicam isso. Mas mesmo que ele tivesse dirigido para Jesus no contexto de representante de Jeová ali, Jesus era como se Jeová estivesse na terra. E Tomé estaria reconhecendo que Jesus, né, ele é o representante de Jeová ali. Que ele tem o poder dado por Jeová no contexto de como se Jeová, quando deu o poder lá para Moisés, é como se tivesse dado o poder para Jesus, no sentido dele ser um ser divino no céu, mas com poder aqui, no sentido de transformar Jesus como se fosse um Deus, por ele exercer o poder da parte de Jeová, que é a fonte. Então, gente, a gente tem que pesquisar a fundo para a gente entender essas coisas. Um anjo, quando está na representatividade, no papel, cumprindo o propósito de Jeová, é como se fosse o próprio Jeová, o nome de Jeová invocado sobre ele. Por isso que Abraão se prostrou diante de 3 anjos lá e chamou de Jeová. Por que a gramática se comporta desse jeito no hebraico? Porque são representantes de Jeová, não que o próprio Deus Todo-Poderoso ele desceu na terra em forma de anjo. Tanto que a Bíblia fala, no livro de 1 Reis 8:26, que o céu do céu não pode conter Jeová. Imagine se ele descesse como um anjo aqui. Não tem sentido biblicamente falando, gente. Nós E temos que outra pesquisar coisa, mais. João, a moça perguntou, e na sarça ardente, quem era? Ali É, na Bíblia, em Atos, quando fala da morte de Estevão, o Estevão mesmo diz, a lei conforme transmitida por anjos. Então, no Monte Sinai, na verdade, foi representantes angelicais, obviamente, foi, por exemplo, anjo que veio, desceu, Deus usou a boca deles como celular, entendeu? Para falar por meio deles. Por isso que na execução de Estevão, ele falou a lei conforme transmitida por anjos. Então, quem falava era Deus, mas por meio de um representante celestial ou angélico é que a pessoa ouvia a voz. O Deus Todo-Poderoso mesmo, ele não poderia descer aqui na Terra, porque ele não está no espaço-tempo, no mundo físico. E se ele manifestar devido ao poder dele, ele literalmente destruiria toda a vida na Terra. Então, Deus, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Se vocês tivessem noção do poder que ele tem, para você ter uma ideia, se você pegar um pedaço do Sol do tamanho de uma cabeça de um alfinete e trazer aqui para a Terra, a pessoa tem que ficar a 150 quilômetros de distância, né, de um pedacinho do Sol. Agora imagine, na nossa galáxia tem bilhões de sóis. Então imagine o poder que tem o Criador dos bilhões de sóis. Então é lógico que ele nunca veio aqui na Terra literalmente, né? Nem visão, quando alguém fala que viu a Jeová, ali é em visão, Isaías, filho de Amós, né? Então é isso, Márcia, né? Queremos agradecer então, João, a presença de todos aqui e nós sim. poderemos voltar numa live aí e falar sobre um tema diferente. Nós vamos terminando aqui a nossa live. Agradeço pela presença de todos. Até a próxima e tenha um bom fim de semana. Tchau, queridos. Obrigado, viu? Dá o like, tá, gente? Por favor, para incentivar outras pessoas poderem ver o canal, tá bom?
E obrigado por todos, com carinho mesmo, todos que estão aqui.